Olha só, pessoal, o exercício que eu propus aí no último vídeo, ele é simples desde que você tenha uma visão aí de como que o sistema se comporta de maneira tridimensional. Pegando aqui um dos exemplos, o que é mais complicado, eu acho, você pode analisar isso da seguinte forma. O que eu tenho ali no meio da estrutura não é um benzeno, note. Isso daqui não é um benzeno. Vou colocar aqui a estrutura do benzeno, porque como que eu sei que é um benzeno? Geralmente ele tem essa bolinha ali no meio ou as duplas conjugadas. Então isso que eu tenho ali é um ciclohexano. Então a estrutura do ciclohexano tridimensional está aqui. Vou passar a minha visão para cá. Essa é a estrutura de um ciclo alcano. Note que ele não é planar. Note que cada carbono do ciclo anel, ele tem 2 hidrogênios. Exceto o carbono ali que está na ramificação, né? Onde tem aquela ramificação metila. Esse carbono, então, corresponde a esse carbono aqui da lista, né? Olha só, é a letra A. O carbono que temos aqui no meio é o carbono que nós temos aqui. Vou selecionar ele para ficar em azul, essa bolinha azul aí. Então, notem que ele tem um hidrogênio em sua estrutura. Embora naquela notação esse hidrogênio não está de maneira explícita, né? Você não consegue enxergar o hidrogênio. Vou apagar aqui para que você consiga olhar para a estrutura. Nesse tipo de estrutura em varetas, né? Não é colocado a ênfase ali para os hidrogênios, mas você tem que se ligar que eles estão ali. E no caso desse carbono específico, ele só tem um hidrogênio, tal qual está desenhado aqui. Então, lembre que o cátion metila é o carbocátion. Então, a carga positiva está situada aqui, já na adjacência. Então, vou selecionar o carbono que é o carbocátion. É esse que está destacado em azul. Notem que ele só faz 3 ligações, né? Então ele está ali deficiente de carga, por isso um carbocátion. Notem que esse carbono em azul é um carbono primário. Notem que o vizinho imediato dele, que é aquele carbono que eu estava falando até agora há pouco, tem um hidrogênio dando sopa. Tem um hidrogênio ali dando bobeira. Então, existe a possibilidade de que haja a troca desse hidrogênio aqui para esse carbono. Então aqui eu não consigo necessariamente separar, vamos ver se dá para separar aqui, não consigo. Mas pense nessa forma que esse hidrogênio sai desse carbono e vai para esse. Então, em suma, o que nós vamos ter é uma estrutura onde eu tenho aquele anel de 6 átomos de carbono, aí uma metila, e o carbocátion resultante vai ser aquele carbono do anel. Então, é essa possibilidade que eu tenho de rearranjo dessa estrutura. Perfeito? Então, essa estrutura aqui, né? Eu vou desenhar aqui embaixo, que aí fica mais fácil de perceber. Essa estrutura, ela vai passar de um carbono primário para um carbono
terciário, o que é uma coisa que pode acontecer, né? E preferivelmente vai acontecer. Então, a estrutura em si ela vai manter aqui o CH3 e vai ter um carbocátion terciário, um carbocátion naquele carbono que tá do qual faz parte do ciclo anel e que tem a ramificação. Aí tem esse exercício, a letra A eu acho que é a mais complicadinho, o B e o C é bem análogo, só muda a carga de lugar. Fica até implícito que no B não existe mais nenhuma outra possibilidade, né? Diferentemente no C, que também pode fazer um rearranjo. Aí D e E são exercícios muito simples. Então, é útil você sempre desenhar a estrutura que você está trabalhando ali, ou tentando verificar se pode ou não sofrer rearranjo, porque aí você consegue ter a visão se existe, ter essa visão de se conseguir verificar se existe ou não a possibilidade de troca do hidreto ou da metilo. Aproveitando esse exercício, eu coloquei uma listinha de exercícios para vocês. Ela já está disponível ali no Moodle. São 8 exercícios bem simples que resumem tudo que a gente viu desde do momento em que a gente teve a P1, né? Então toda essa parte de alcenos até esse momento está tudo condensado naquela lista de exercícios, nesses 8 exercícios. E eu coloquei essa lista, eu coloquei a resolução dela como uma atividade avaliativa. Nós temos uma avaliação marcada para o dia 21 de abril. Eu tenho que verificar no calendário acadêmico se 21 de abril vai necessariamente ser um feriado, vai ser ponto facultativo ou já faz parte de algum feriado que foi usufruído em outro momento. Então eu quero ainda verificar. De qualquer jeito a prova foi marcada para esse dia. Então eu vou colocar essa lista de exercícios para ser entregue no máximo nesse dia. Eu faço essa lista de exercícios compondo uma parte aí da avaliação. Eu acho que ela poderia valer 4 pontos, já que são 8 exercícios bem simples. Faço cada um valendo meio ponto. Se você faz todos os exercícios e obviamente se você acerta eles, você consegue 4 pontos na sua avaliação. E aí, conforme for o nosso rendimento aí semana que vem ou outro, aí a gente vai ainda verificar se a gente faz uma avaliação valendo 6 pontos ou mais alguma atividade valendo parte dessa nota da P2 aí. Então eu quero que atentem-se para fazer os exercícios, pelo menos já dá para fazer nesse final de semana, no próximo final de semana, aqueles que trabalham, têm outra atividade, já conseguem fazer nesse período parte do que vai ser a sua nota da prova, né? 4 pontos e 40% da sua prova vai ser em relação a essa lista de exercícios, tá bom? Então fiquem atentos para fazer e encaminhar aí até a data limite.